Olá, o Brasil e o comércio internacional agropecuário. Bilhões de dólares em jogo. Os nossos interesses e da concorrência em todo o planeta. A indústria de alimentos, a exportação de grãos, frutas e derivados. A pesquisa acadêmica. Hoje a gente produz soja no Amapá, em qualquer região do Brasil, em função do desenvolvimento genético, do melhoramento genético da soja. 43% das exportações brasileiras, né, são do agro. Um país que tributa as suas exportações é um país que precisa de uma reflexão profunda sobre o que é do futuro. A audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Abrimos uma discussão com a Confederação Nacional da Agricultura. A CNA tem um programa de internacionalização do agronegócio, com um olhar especial para o Sudeste Asiático. A China é o nosso primeiro mercado consumidor dos alimentos exportados. Vamos conhecer a estratégia da CNA para aumentar essa oferta. A parte doméstica é criar essa oferta qualificada para o comércio internacional. É pegar aqueles produtores dentro de cadeias específicas e nós elencamos 5 cadeias específicas para esse projeto, que são a cadeia de lácteos, a cadeia de mel, a cadeia de pescados e aquicultura, a cadeia de cafés especiais e a cadeia de hortifruti. A ideia é inserir os pequenos e médios produtores, que são os principais agentes dessas cadeias, no comércio internacional. A nossa parte vai ser organizar a oferta aqui, porque muitos desses setores eles não têm escala necessária já para exportação, adaptação de produto, integração desses produtores para que a gente forme, feche uma oferta qualificada e, na outra ponta internacional, a construção de uma rede de agentes de negócios, primeiramente na China e depois em mercados outros asiáticos, estamos fazendo estudos para Singapura, para Vietnã, Tailândia, para que a gente possa fazer esse contato mais estreito entre esses produtores e esses consumidores internacionais, para que a renda fique mais na mão do produtor, no bolso do produtor, diminuindo um pouco esse número de intermediários. Esse é o objetivo principal. Vocês ouviram aí a preocupação da CNA com o setor do hortifruti. E é justamente a visão da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados que nós vamos ver agora. Antes, alguns números do setor. Exportamos hoje alguma coisa ao redor de 800 milhões de dólares, não atingimos ainda o primeiro bilhão e temos um potencial fantástico para o mundo todo, porque o mundo é demandante de frutas tropicais e o Brasil poderá se tornar também protagonista. Aliás, o nosso objetivo é, no horizonte de 10 anos, estarmos aí entre os 5 maiores exportadores mundiais. Para vocês terem uma ideia, a gente praticamente hoje não vende quase nada para a Ásia, e a Ásia representa mais de 60% do volume global dessa cadeia de valor. Então, precisamos acelerar esse processo. Nós temos um tripé da questão da sanidade. Quando eu digo sanidade, é a questão de pragas, doenças da planta, introdução de novas doenças em país. Há uma preocupação muito grande no mundo com isso. Em segundo lugar, é a segurança dos alimentos do ponto de vista de contaminantes, sejam eles biológicos, químicos, e as questões da sustentabilidade que somos muito visados também. Das frutas para a indústria de alimentos.
Nós representamos em alimentos industrializados 18% das exportações brasileiras e 50% das exportações do agronegócio de alimentos. A gente ouve muito falar que o Brasil é o celeiro do mundo e é o celeiro do mundo mesmo e tem que ter muito orgulho em ser o celeiro do mundo, mas a gente também gosta muito de falar que o Brasil é e tem a capacidade de ser cada vez mais o supermercado do mundo. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar para manter o valor agregado dentro do nosso país. Quem são os principais compradores, né, dos nossos alimentos industrializados? Então a gente tem aqui China, em segundo lugar Holanda, porque na verdade é um hub de entrada da União Europeia, Hong Kong, que também é hub, Estados Unidos, Emirados Árabes, que na verdade distribui ali alimentos industrializados por todos aqueles países árabes, Japão, Mercosul e por aí vai. A Ásia aqui com 35,9% de toda a nossa participação de exportação de alimentos industrializados. A União Europeia vem atrás com quase 20%, o Oriente Médio 14%. Recentemente houve ali uma inversão, a gente exportava mais alimentos industrializados do que alimentos in natura. Alguns países, a exemplo da própria China, têm comprado alimentos in natura para fazer o processamento lá e vender por lá, e aí é uma perda ali potencial de valor agregado para o Brasil. A gente fica muito feliz que os alimentos in natura brasileiros sejam tão requisitados, a gente espera que continue sendo assim, mas a gente também gostaria que os alimentos industrializados seguissem a mesma rota. Agora, os números e as considerações da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Por ano, exportamos 120 milhões de toneladas de grãos. E segundo as contas da entidade, a ANEC, a perda de receita do setor por conta do custo do frete, se comparado à Argentina e aos Estados Unidos, foi em 2018 da ordem de 3 bilhões e 600 milhões de dólares. É a nossa infraestrutura que não ajuda. 30 dólares por tonelada, multiplicado por 120 milhões de toneladas, que é o que a gente exporta, nós mandamos pelo ralo, todos os anos, 3 bilhões e 600 milhões de dólares. Dava para construir uma hidrovia, que é um canal muito mais interessante, por ano. As prioridades logísticas que eu coloco a seguir são todas movimentação para o norte. Tá? Então, é conclusão da 163, conclusão da Norte-Sul, tirar do papel a ferrovia Ferrogrãos, navegação de cabotagem, que o CNA tem desenvolvido através do FAE, tem desenvolvido estudos interessantes a respeito, e manutenção da navegabilidade pelas hidrovias, gente. Rio Madeira, Rio Tietê Paraná, Rio Paraguai, Porto Murtinho, que você consegue exportar até Rosário, na Argentina, e Nova Palmira, no Uruguai, e Rio Tapajós. Nós ouvimos que o Brasil é o celeiro do mundo. Alguns exemplos. Açúcar, 67% da produção mundial são do Brasil. Soja em grãos, 45%. Café, 25%. E os destinos desse comércio? Os principais são China, União Europeia e Estados Unidos. E o cooperativismo brasileiro no ramo agropecuário? Vamos aos números. Nós estamos falando de produto agrícola, commodities e também produtos semi-elaborados e industrializados, né, que envolve o agronegócio. Então, se nós tirarmos o saldo, né, do agro de dentro da balança comercial, nós temos que a gente teria um saldo negativo aí na balança comercial. 43% das exportações brasileiras, né, são do agro, seja de produtos primários, semi-elaborados ou industrializados, né? Isso é uma cadeia que gera valor desde o início e levando renda para o produtor. O produtor rural, ele que depende dessa exportação, desse volume para gerar renda direto no campo para as famílias aí. E quando se fala em mercado exportador, uma luz amarela começa a piscar. É um sinal de alerta. As atenções se voltam para a famosa Lei Candir. Ela surgiu lá atrás, em 1996. Produtos e serviços exportados deixaram de pagar o ICMS.
um tributo arrecadado pelos estados. 23 anos depois, o parlamento brasileiro quer rediscutir os termos desta lei, que pode até acabar. Será? Qual é a posição do agronegócio? Tem uma regra mundial, um conceito, um princípio de norte a sul, do polo norte ao polo sul, de A a Z, que não se tributa exportação e não se tributa tecnologia e investimentos tecnológicos. Então, isso é uma regra básica, não é uma regra inventada. Então, Lei Candir, ou Lei Zé, ou João, ou Pedro, ou Manuel, não importa. Esses dois princípios nós temos que obedecer. Então, o fim da Lei Candir, eu entendo o desespero dos governadores, por recursos, pela quebradeira geral que se encontra, muitos por irresponsabilidade administrativa, não desses atuais, mas uma sequência de irresponsabilidades, e que o agro e os exportadores do Brasil agora vão ter que pagar. Um país que tributa as suas exportações é um país que precisa de uma reflexão profunda sobre o que é do futuro. A pressão que o setor tem que fazer sobre os senhoras e senhores senadores. O projeto do senador Anastasia, ele inclui os alimentos. E para nós é um problema dar um cheque em branco, uma carta branca para, vamos dizer assim, os governadores cobrarem. Hoje, Santa Catarina já está cobrando tributo sobre os alimentos, sobre defensivos. O Mato Grosso já começou uma política também de cobrar tributos. Não é aumentar a tributação, acabar com a Lei Candir, que vai parar de exportar o grão, justamente aí vai parar de exportar porque não tem preço competitivo para exportar mais grão. E aí vai colocar no mercado interno esse produto. O que vai fazer esse produto no mercado interno aqui? Vai derrubar o preço, vai derrubar o preço, o produtor não vai ter preço para competir, para ter a renda, vai parar de produzir. Não podemos tirar essa vantagem, esse mercado que a gente conquistou no longo dos anos aí, desde 96 com a Lei Candir até hoje, para forçar uma industrialização. Como foi falado, a gente não tem um apoio para a industrialização ainda. A gente tem o plano agrícola. Aí o plano da industrialização, nós temos um plano para industrializar tudo aqui? Nós temos um mercado aberto para isso? Esse aí é o grande medo. Se alguém falar em Lei Candir, pelo amor de Deus, a única coisa que tem que fazer é olhar esse gráfico. Vejam como era a exportação e o plantio antes da Lei Candir. Monotonia sem fim, um negócio completamente parado. A partir da Lei Candir, você vê uma inclinação de quase 45 graus para cima. Então, pelo amor de Deus, vamos esquecer esse negócio de Lei Candir em cima de grãos. Não tem condição de grãos, pelo preço que tem, não tem condição de pagar isso. Mas não dá para falar sobre comércio internacional agropecuário sem falar da contribuição dos institutos de pesquisas ligados às universidades. Representantes da Universidade Federal de Viçosa e da USP foram ouvidos na audiência pública. Com a palavra, o presidente da Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo. A gente tem dentro da Exalc um centro de informações. Todas as informações de preços de produtos agrícolas brasileiros que estão na Reuters, na Bloomberg, na Agência Estado e, por consequência, na Dow Jones, vêm desse centro. Então, nós temos lá preços de todas as carnes, todos os lácteos, todo o setor de grãos, todo o setor de hortifrutícolas estão lá. Ninguém faz negócio sem preço. Então, nós viabilizamos os negócios deles. Nós temos pesquisadores que foram lá na Amazônia, tiraram da raiz do guaraná elementos que, quando inoculados na soja e no milho, aumentam a retenção de fertilizantes, ou seja, reduzimos drasticamente a nossa demanda por fertilizantes de origem petroquímica. Isso é extremamente interessante, é um trabalho muito bom. A Exalc tem um trabalho muito sério do professor José Postari Parra e do professor Nelson Mazzola. Nelson Mazzola em doença de plantas, Postari Parra em controle de pragas. E a gente tem 4.000 elementos isolados e tem um centro biológico que está sendo aumentado com a ação dessa parceria público-privada com a Coopert, coordenada junto com a FAPESP, e temos também a Embrapi, que está entrando na segunda geração também de estudos nessa linha. Isso daí mostra que nós estamos avançados
talvez seja o mais avançado dos países em termos de controle biológico de doenças e pragas. Isso tem que ser usado, falado, e isso está ocorrendo dentro da Universidade de São Paulo, em parceria com outras unidades, outras universidades e com a Embrapa, em alguns casos. Essas linhas de pesquisa são a base da sustentabilidade do que temos hoje e do futuro. Volto a falar, acho que seria muito bom se conseguíssemos organizar e dar um sentido mais estratégico a tudo isso, unindo as agências de pesquisa, as universidades e direcionando isso, senador. Continuamos falando da pesquisa agropecuária, agora com os trabalhos realizados pela Universidade Federal de Viçosa. E nós temos na área de extensão, quer dizer, o tripé ensino, pesquisa e extensão. Na área de extensão nós temos a Semana do Fazendeiro, que é realizada há 90 anos ininterruptos em Viçosa. Então, há 90 anos, milhares e milhares de produtores rurais já passaram por Viçosa aprendendo alguma tecnologia para aplicar nas suas propriedades rurais. E não se plantava soja no Brasil acima do Espírito Santo. Acima do Espírito Santo, o fotoperiodismo fazia a planta vegetar muito e não produzir grão. Então, foi a genética, o melhoramento genético de soja a partir daquela época é que deu todo esse impulso na produção de soja brasileira. Hoje a gente produz soja no Amapá, em qualquer região do Brasil, em função do desenvolvimento genético, do melhoramento genético da soja. E Viçosa tem muito a contribuir com isso, não só desenvolvendo novas variedades, mas treinando os técnicos que hoje estão na Embrapa, então nas diversas empresas estaduais. Nós temos um programa de assistência técnica, o Soja Plus, em parceria com a Biov, com a FAENG e com a Cargill, que acompanham 2 mil propriedades de soja, produtores de soja no Brasil, tá? Dando um suporte nessa área de meio ambiente, de resíduos, de saúde e segurança do trabalhador rural. É um programa muito grande, muito importante e sempre na parceria público-privada. Na área animal, nós temos o BR Corte. Esse BR Corte é um programa de nutrição que é grátis, está disponível na internet, que é um programa de formular dietas de custo mínimo para bovinos. Esse programa é acessado pelo mundo inteiro, porque ele permite não só você saber o custo da sua ração, mas o uso de materiais regionais existentes para a formulação de ração com o nível adequado de nutrição que os animais precisam. A universidade, treinando gente, capacitando técnicos, fazendo pesquisa em parceria com a iniciativa privada e divulgando isso para o Brasil, tem uma contribuição muito grande nessas estatísticas. E à medida que a produtividade aumenta, a produtividade é o inverso do custo, o custo diminui e nós nos tornamos mais competitivos para enfrentar e para manter a nossa liderança agropecuária no mercado internacional. Mas esse é um ponto que a gente está querendo, que a Embrapa faça isso e que a gente coordene um grande programa de pesquisa com as universidades que estão em qualquer canto do Brasil. Nos principais estados produtores, vai lá em Roraima, tem uma faculdade de agronomia. Nós temos que usar essas universidades e a gente desenhar um projeto. Nós vamos chamar vocês para fazer um desenho sobre um plano de pesquisa para o Brasil, enfim, dentro das realidades. E muitas vezes a crítica das universidades pesquisam lá sexo dos anjos. Não interessa. O que eu vou pesquisar? Pesquisar o que está sendo preciso naquele momento em cada segmento, das carnes, dos grãos, dos lácteos, das florestas, sei lá. Tem tanta coisa para nós fazer e é um recado que eu deixo a vocês. E vamos entrando no último bloco. Preocupações, recados. É o agronegócio pedindo passagem para fazer mais e melhor, o que já é uma tradição da agricultura brasileira. Porque não adianta a gente ter a oferta aqui montada, o contato feito, se o mercado lá é fechado, se a gente não tem um certificado sanitário, fitossanitário negociado. Então, a gente precisa todo esse arcabouço de políticas públicas para impulsionar essas ações da Confederação e colocar mais renda na mão do produtor rural, que hoje é o grande agente, né, de dinamismo da economia brasileira. Reforma tributária, na verdade, quando a gente fala das classes mais baixas de renda, o alimento é considerado ali 30% da renda das famílias e o Brasil tem a tributação mais alta dentre os países em questão de alimentos. Então, eu acho que é um ponto muito importante para a gente se atentar e, logicamente, a necessidade de análise de impacto regulatório sempre que possível para todas as medidas que forem
tomadas para que a gente garanta ali que a indústria brasileira de alimentos continua crescendo e possa cada vez mais alimentar aqui o país e o mundo, crescendo aqui nas questões de exportação. A nossa exportação tem que ter valor agregado, né? Commodity primária só não dá. É importante que nós tenhamos esse desenvolvimento e principalmente o fomento, né? Nós temos o Plano Safra para produzir, mas e para a indústria? O que nós temos? Exatamente. Né? É importante que o governo se volte também para o fomento da indústria, né? Eu tenho uma preocupação, né, com relação a essa questão. Nós sofremos hoje com relação ao Mercosul. Quando ele foi desenhado há quase 30 anos atrás, tem prejuízos hoje para os produtores rurais, principalmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, que nessa região que produz praticamente o arroz, o grosso desse arroz está nesses 3 estados, o trigo está nesses 3 estados, a uva e o vinho está nesses 3 estados, praticamente do Brasil inteiro, a maçã está nesses 3 estados, o leite não é nesses 3 estados, mas ali tem 40%, 50% do leite do Brasil. Então, esses são produtos que sofrem com o Mercosul em cima de se abrir o mercado. Mas o dever de casa dos governos não foi feito. Então, só esse é o ponto que eu quero referir. Por exemplo, eu não consigo conceber que um produtor, por exemplo, do Paraguai tenha uma energia mais barata, e a Itaipu é binacional, é Brasil e Paraguai. E a energia deles é mais barata que a nossa. Que o diesel que a Petrobras exporta para qualquer um dos 3 países seja mais barato no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, do que paga no Rio Grande do Sul, que concorre com produtos com eles. Então, essas questões, e pior, os defensivos, certo? Os defensivos agrícolas, hoje, nós temos produtos de indústrias brasileiras vendidos para os produtores do Uruguai, da Argentina e do Paraguai, que no Brasil eu não posso comprar. Eles usam defensivos. Então, essa legislação nós estamos trabalhando agora com a equipe da ministra Tereza Cristina e do Paulo Guedes, como que a gente possa ajustar essas situações. Então, eu estou falando do que já aconteceu com o Mercosul e para que não aconteça nesse acordo Brasil-União Europeia. A carga tributária sobre os alimentos do Brasil, 30 e tantos %. Enquanto que vai na Europa, na Alemanha, na França, 7%, 10%, na Espanha, Estados Unidos. Bom, e agora estou tratando desse mercado. Como é que eu posso concorrer com esse mercado quando os tributos deles são 7% e o meu é 33%? A OCDE mostrou que o subsídio dos agricultores europeus o ano passado foi 106 bilhões de dólares. Eu sou produtor de arroz. Hoje eu pago para produzir. Eu e quem planta arroz no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são os 2 maiores produtores do Brasil hoje, nós estamos pagando e nós não temos subsídio. Subsídio no Brasil, explícito, é 7 bilhões de dólares. Lá é 106 bilhões de dólares. E agora eu pretendo ser o meu projeto, não meu, mas do Brasil, neste governo do Bolsonaro, que ele seja aprovado, onde nós vamos reformular todo o seguro agrícola brasileiro. Essa é a minha proposta, uma modernização na gestão de risco do seguro agrícola. E já discuti com Tereza Cristina, ministra, com o Ministério da Economia, os secretários. Essa semana eu discuti com o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, e estamos colocando em andamento as discussões com a própria frente parlamentar, se seria possível avançar nesta gestão melhor dos recursos do seguro agrícola. Hoje nós financiamos o seguro de 9 milhões de hectares. Com esse formato, se ele for aprovado pelo Congresso, nós chegaremos a 30 milhões de hectares, que é cobrir 30 milhões de hectares, que é justamente a área de risco que o Brasil ainda tem, do provável risco de sinistro, tanto de clima como também de renda. O pequeno número de startups do agro, essa é a minha preocupação. Como agrônomo, produtor que eu sou, a gente vê... Eu sei que São Paulo tem, Minas tem, Paraná tem, Rio Grande do Sul tem, mas imagina que o estado do Mato Grosso, que é o maior produtor, quase não tem startups. E tem universidade, e tem órgãos de pesquisa, tem empresas fortes lá também. Estimular a startups dos jovens estudantes de agronomia, de veterinária, de zootecnia, de florestal, enfim, dos ramos do agro,
tanto da graduação como de pós-graduação, se aliarem, né? Então, essa é uma coisa que vocês podem me ajudar. Nós estamos desenhando um projeto com o Ministério de Ciência e Tecnologia e também com o Ministério da Agricultura, da ministra Tereza Cristina, ajudar essa questão das startups do agro, estimular jovens que possam trabalhar, já começar a montar projetos. Tem uma direção, as empresas de alimentos, entendeu? As próprias indústrias entrarem no circuito e criarem as demandas que o Brasil precisa hoje. Vivemos em uma guerra de informação, uma guerra tecnológica, uma guerra da qual nós estamos aprendendo ainda a lidar. Mas o que precisamos é proteger o nosso mercado e valorizar o Brasil e levar segurança jurídica, dar segurança para quem quer importar e realmente levar o Brasil onde merece. Gostou? Vá na nossa página, compartilhe. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.